Amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre essa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, falando dos jogos que aconteceram neste final de semana. Botafogo e Vasco foram derrotados, a dupla Fla-Flu conseguiu obter a vitória, né? Que nós vamos estar discutindo o assunto para a gente falar desse retrospecto da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, abrindo a rodada número 20, abrindo o segundo turno com o Flamengo na liderança. Então, vamos falar aqui sobre o assunto para a gente falar aqui, né? Acompanhando a nossa programação pelas redes sociais, pelo YouTube, se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas, e também acompanhando aos sábados às 11 da manhã pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando também pelas redes sociais, do YouTube, também pelo site radioNSC.com, radioNSC.com, pela Radiosnet, e acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, e além de nos acompanhar pela Dial 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, os arredores de Leme, Copacabana e adjacente, para você que está acompanhando aí em Leme, Copacabana, dos bairros, né, de Copacabana e Leme, da zona sul da cidade e adjacências, né, com certeza, acompanhando aqui a nossa programação, com certeza sempre acompanhando também do Brasil afora através da internet, da rádio, INSC.com e também pela Radiosnet, acompanhando o Brasil inteiro, né, e também no mundo afora, acompanhando pela internet. Certo? Muito obrigado a todos vocês e também, né, acompanhando aí o futebol, acompanhando o esporte, principalmente as Olimpíadas que estão aí. Então é muito bacana de ver os brasileiros entrando em ação e também com medalha do peito, que é muito importante, né? Uma coisa maravilhosa. Diga-se passagem que o Brasil tá aí disputando medalha, né? Medalhas e que eu tenho certeza que vai disputar e conseguir cada vez mais. Vamos falar aqui, pessoal, falando sobre o Botafogo. Primeiramente, o Botafogo que disputou no sábado, e disputou, né, contra a equipe do time do Bahia, né, terminou empatado em 1-1, que nós vamos fazer o pós-jogo aí logo mais, né, no jogo do Botafogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro vai encarar contra o Atlético Goianiense no próximo sábado, inclusive, às 8 horas da noite. 8 da noite, no próximo sábado, né? E que nós vamos estar acompanhando aí, inclusive. Então, o Botafogo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Perdeu a liderança do campeonato, né? Em que o Botafogo 3-0, né? 3-0, que não fez uma boa partida, não fez uma boa partida que assim, de uma maneira que foi diferente, né? Com os desfalques dos jogadores que estavam poupados, inclusive o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique que entrou no segundo tempo. E também, para a gente discutir isso, também teve também com os desfalques importantes na equipe do time do Botafogo que foram sentidas. Lógico que foram sentidas do Júnior Santos e também do jogador Eduardo, né? Que vão ficar de fora assim, por um bom tempo fora dos gramados. Então, a gente vamos falar aqui sobre esse jogo, a gente vamos falar aqui sobre essa partida, né? Sobre essa partida pelo Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, vamos falar aqui sobre esse jogo no Campeonato Brasileiro. O time do Cruzeiro fez 3-0 no estádio do Engenhão. Os gols foram marcados pelo William, Lautaro Dias e o Barreal fazendo gol para a equipe do time Celeste, né? Então, a equipe do time do Botafogo perdendo a liderança, né? Perdendo a liderança do campeonato, indo para a vice-liderança com 40 pontos ganhos, sendo ultrapassado pelo Flamengo, né? No número de pontos, né? No número de pontos da competição, né? Dos número de pontos da competição, né? 40 pontos, mesmo número de pontos, mas com saldo de gols inferior do que o Flamengo. Então, meus amigos, a situação do Botafogo não é fácil, né? Teve algumas mudanças da equipe
que tiveram que acontecer, mas e o Botafogo viu o Cássio fazer grandes defesas, né? Pelo menos 3 defesas milagrosas, né? No gol na partida. Então, alguns pontos que foram de erros, né, no time do Botafogo, lógico, que a gente vimos aí, o time do Botafogo teve alguns erros, né, por parte, inclusive, né. Então, falando sobre isso, né, e que o Botafogo não conseguia, até preservando parte dos seus jogadores na Copa do Brasil, que tivemos aí, né, tivemos aí ontem no estádio do Engenhão, um empate de 1-1 que nós vamos falar ainda, né, ainda hoje no pós-jogo especial da Copa do Brasil, né? Então, temos aí essa estrutura que aconteceu. Mas temos aí o time do Botafogo, que é o segundo colocado, com 40 pontos ganhos, e o time do Cruzeiro segue na quinta colocação com 35 pontos ganhos, ganhando, né? Ganhando posições 5 pontos a 5 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo. E também, né, de um lado aí que tivemos aí o Tiquinho Soares fazendo o número do jogo de número 100 com a camisa do Botafogo, né? E, né, que não foi do que ele esperava, né? Não foi que ele foi, não foi o dia que ele esperava, né? De comemorar o seu 100º jogo com vitória, né? E, e teve um golaço do William, lateral do Cruzeiro, que chamou muito mais atenção pela coletividade do time, né? Pelos toques, né? Número de toques dos jogadores do Cruzeiro e da posse de bola até a rede balançar. Então, certamente que isso aconteceu na partida. Então, falando do primeiro tempo, o time do Cruzeiro teve as chances aí no início do primeiro tempo com o Matheus Henrique, que ficou com a sobra de bola na entrada da área e mandou para fora o segundo goleiro John. E o time né, teve uma coisa bem equilibrada na partida, né? Porque o jogo que aconteceu aí, o time do Botafogo com um esquema diferente, teve de alguns perigos aí, né? O time do Botafogo teve com o Tietê, teve no chute aí do goleiro, teve no chute dele, do Tietê, chute longe para a defesa do goleiro Cássio. O time do Cruzeiro aos 6 teve com o Matheus Henrique, que ficou a sobra na entrada da área e mandou para fora, por cima do gol do John. E aos 12 minutos, o time do Cruzeiro abriu a contagem, né? No contra-golpe, né? O William recebeu na área e finalizou 2 vezes. E na segunda tentativa, a bola desviou do Lucas Halter e entrou para a rede do goleiro do time do Botafogo, John. Então, na sequência, o time do Botafogo tentando corresponder, né, com o Tiquinho Soares, mandou para a área e o Igor Jesus quase empatou a partida no lance aí para fora. Então, a equipe do time do Botafogo tentando aí conseguir empatar, né? Também no lance também do time do Cruzeiro, né? Na área do time do Botafogo, aos 26 minutos, o Matheus Pereira finalizou e o John colocou para fora. Depois do escanteio, Igor Jesus chutou, né? Para boa defesa chutou para boa defesa do goleiro Cássio. E o Botafogo tentando corresponder, tentando pressionar mais, né? Aqui pro time do Cruzeiro. As chances com o Savarino, né? Que também chutou logo em seguida. E o Cássio rebateu para fora, né? O time do Botafogo tentando se aproximar mais no gol. O time do Cruzeiro, que é com a posse de bola, né? O time do Cruzeiro se aproximando de ataques perigosos. O time do Cruzeiro, né, tem o resultado aí, né, dentro de uma situação, dentro do possível, tentando fazer do jogo. E o Cruzeiro, né, ficou com a bola, né, na cobrança de escanteio, disparou para o ataque, né? O Matheus Pereira cruzou, a zaga rebateu e o meia cruzeirense foi ao chão na disputa de bola, né, de um contra-ataque mais uma vez, mesmo caído, rolando a bola para o Lautaro Dias chutar para a rede, fazer o segundo gol. E o Matheus Pereira nos acréscimos ainda finalizou e o John defendeu, né? E ainda teve tempo para o Rodrigo Jesus tentar uma cabeçada e o Cássio fazer outra grande defesa no jogo. E aí, o time do técnico Arthur Jorge, que não teve aí jogadores importantes, né? Por exemplo, aí que a gente falamos aqui, né? O Júnior Santos e também o jogador, o Eduardo, né? Que não tiveram na partida. E aí, o time do Botafogo teve erros no primeiro tempo e o time do Cruzeiro, aproveitando as chances, né?
e teve as chances aí dos contra-ataques. O time do Botafogo não teve bem na partida no primeiro tempo. Na segunda etapa, tentando conseguir com a entrada do Luiz Henrique, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e que o Barreal teve no jogo aí, né? O Barreal arriscou de longe, assustando o goleiro John, continuando na pressão o time do Cruzeiro, né? Também com o Matheus Henrique, que recebeu na área e bateu rente à trave, quase fez o terceiro gol do Cruzeiro, até que o time do Botafogo tentou reagir com o Savarino, respondeu pelo Botafogo e chutou para a defesa do goleiro Cássio, e o Luiz Henrique, que acabou entrando no segundo tempo para, assim, tentando de cabeça, né? Tentou de cabeça e assustou o goleiro cruzeirense. E no outro lado, o Matheus Pereira ajeitou para o Willian, que cruzou, né? Chutou, melhor dizendo aí, com perigo. E em jogada que começou com o Tiquinho Soares, pelo Botafogo, o Igor Jesus finalizou e o Willian tirou em cima da linha, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance. E aos 31 minutos, o terceiro gol do time do Cruzeiro, né? O Barreal pegou de primeira e marcou um golaço para a equipe do time de Belo Horizonte nos instantes finais da partida, né? O Igor Jesus finalizou de longe, né, para outra defesa do goleiro Cássio, e que ainda salvou o Cruzeiro, né, a queima-roupa, né, em batida a queima-roupa do Tiquinho Soares, e só. Então, temos aí o time do Botafogo, né, que depois também do empate de 1-1 no estádio do Newton Santos contra o Bahia, né, que nós vamos estar comentando logo mais para vocês, né, Botafogo e Bahia na Copa do Brasil. Então, temos aí no jogo de ida da Copa do Brasil, inclusive. Então, temos aí o jogo no jogo de sábado contra a equipe do time do Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli, às 8 horas da noite de sábado, né, inclusive. E também o jogo entre Cruzeiro contra a equipe do Fortaleza, já na segunda-feira, em Cariacica, na próxima segunda-feira, a partir das 9. Então temos aí o time do Botafogo perdendo, né? Não jogou bem no estádio Newton Santos, nessa partida contra o Cruzeiro. O Cruzeiro foi melhor, né? Em compensação, foi melhor e mereceu esse resultado por conta disso. E o Botafogo, com essa diferença de mudanças aí do time do Botafogo, né, por conta da escalação e também a falta que o Júnior Santos faz nesse time do Botafogo que eu falo é muito grande, né? Porque é uma válvula de escape. Como que vai fazer isso na equipe do time do Botafogo? Hoje, o Júnior Santos é o principal jogador hoje do time do Botafogo nessa temporada. E aí, o que ele vai fazer? O que o Arthur Jorge vai fazer nessas próximas partidas? Será que tem para conseguir mudar de forma? Será que vai dar alguma oportunidade para os garotos que estão jogando? Também alguns reforços que vão tentar jogar. Vamos ver que é diferente, mas, né, o Júnior Santos também, o Eduardo, que são os principais jogadores. O principal jogador nesse momento é o Júnior Santos, porque é uma situação que está complicada para o Botafogo, mas vamos ver o que vai acontecer nessa situação de agora, né? E que vai ter essa situação de mudança. Como que o Arthur Jorge vai utilizar esse time do Botafogo? Será que vai tentar conseguir colocar aqueles 4 atacantes ofensivos que podem fazer a diferença de novo sem o Júnior Santos? Será que vai ter isso? Ou tentar fazer uma alternativa para tentar conseguir? Será que vai conseguir isso, Arthur Jorge? É que nós vamos esperar isso que possa acontecer aí com a equipe do time do Botafogo. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos jogos que vem por aí. E vamos falar aqui sobre a situação do Fluminense. O Fluminense agora, né, venceu, né? Mais uma, né? Terceira seguida do Fluminense no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Nacional, Campeonato Brasileiro. Venceu fora de casa contra a equipe do Bragantino por 1-0, gol do Cauê Elias, no finalzinho do primeiro tempo de partida. Então, meus amigos, o time do Fluminense fez o gol, né, com o Cauê Elias, 1-0, né? E tendo aí, né, o time do Fluminense a 1 ponto de sair do Z4, a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time do Bragantino perde em casa pela segunda vez seguida, né, no Brasileirão de 2024, do Brasileiro de 2024. Então temos aí o time do time do técnico Mano Menezes, conseguiu a vitória pelo placar de 1-0, o gol do Cauê Elias, né? E tendo aí o time do Fluminense, né, tá a 1 ponto de sair do Z4 do Campeonato Brasileiro, e o time do Bragantino é o 9º colocado na competição, né? Então,
Temos aí o lance do gol do time do Fluminense, teve no cruzamento do Ganso e Cauê Elias teve aí na área para fazer o gol. Então, meus amigos, nos 90 minutos aí iniciais, ou melhor, nos 90 minutos, inclusive, né? Melhor dizendo, os 45 minutos iniciais da partida, melhor dizendo, que foram truncados. Teve um jogo truncado, né? Com poucas chances pelas duas equipes, né? Em Bragança Paulista, mesmo em casa, a equipe do Bragantino pouco ameaçou, terminou o primeiro tempo sem finalizar na direção do goleiro Fábio do Fluminense, sim, na direção do goleiro Fábio do time do Fluminense. E aí, o Fluminense, por sua vez, mesmo com dificuldades, né, com dificuldades iniciais do jogo, a equipe do técnico Mano Menezes passou a controlar mais a partida e a partir dos 30 do primeiro tempo fez por onde para tentar conquistar essa vantagem no marcador. No pra cá, e após a grande defesa do Lucão, né, em finalização do Kelvin Serna, da equipe do time do Fluminense, né, que foi pro ataque para tentar fazer o gol, e bons ataques pelos lados de campo, o Tricolor abriu o marcador com o Cauê Elias no cruzamento, né, no cruzamento na esquerda de ataque do time do Fluminense, na direita de defesa da equipe do Bragantino. A zaga do Bragantino na ponta de defesa bobeou, cruzamento, Cauê Elias, né, na área para fazer 1-0 no toquinho para tentar fazer o gol e mandou para a rede. E aí o panorama foi outro na etapa final de partida, né? Foi outra na etapa final de jogo, né, na etapa final de partida, né? O Pedro Caixinha optou por entradas dos jogadores Mosqueira e também no Eric Ramírez no intervalo, né? E as mexidas deram um domínio de jogo para o Bragantino no segundo tempo e que criou boas chances e quase empatou no chute do próprio Ramírez, que acertou a trave, né, inclusive. E Mano Menezes deu a resposta com as entradas dos jogadores de Lima e Nonato para reforçar o meio de campo do Fluminense. E conseguiu reequilibrar a partida no segundo tempo, reequilibrar as ações do segundo tempo no estádio Nabi Abichedid em São Paulo. E no fim de partida, o Marquinhos sentiu a coxa e apenas fez o número em campo por conta que fez as 5 substituições. O Mano Menezes, que não poderia mais substituir, né? Não fazer mais as trocas, no jogo, inclusive, né? O treinador Mano Menezes, né? Na equipe do time do Fluminense. Então, o Marquinhos sentiu a coxa, fez o número em campo, repito para vocês, deixando o Fluminense com 1 a menos nos minutos finais, mas o Tricolor conseguiu segurar a pressão para garantir o resultado em mais uma vitória do Campeonato Brasileiro, a terceira seguida do Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense a 1 ponto de sair do Z4. Então o Fluminense vai encarar contra a equipe do time do Juventude pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, a partir das 7 da noite pela Copa do Brasil. Já a equipe do time a equipe do time do Bragantino enfrentará o Atlético Paranaense também nesta quarta às 7 da noite fora de casa, também pela Copa do Brasil. E já a equipe do time do Fluminense, né, que falando também pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, né, pelo Campeonato Nacional, né, vai encarar no jogo de domingo contra o Bahia, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, contra o Bahia, pelo Campeonato Nacional. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. O Fluminense, também pela Copa do Brasil, que pode demonstrar nesta Copa do Brasil, na fase oitavas de final. Vamos ver o desempenho do Fluminense na Copa do Brasil e também no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Está a 1 ponto de sair do Z4 do Campeonato Nacional. Meus amigos e minhas amigas, vamos falar aqui agora sobre a situação do Flamengo. O Flamengo conseguiu a vitória em casa e reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? E o Flamengo liderando o campeonato venceu contra a equipe do time do Atlético Goianiense, o último colocado do campeonato atualmente, né? Atualmente é o último colocado, e 2-0 para a equipe do Flamengo. E também, né, a torcida do Flamengo teve algumas reclamações por conta
do andamento da partida do primeiro tempo, depois do gol do primeiro gol do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu o resultado pelo placar de 2-0. Então, uruguaio, Arrascaeta dá assistência para o Pedro, marcando o segundo gol, né? O craque da partida, lógico, né? O Arrascaeta tendo o seu protagonismo na partida da tarde de domingo no estádio do Maracanã, conseguindo a vitória, ultrapassando o Botafogo no número de pontos, né? E tendo aí não deu brechas para a zebra. Então o time do time do Flamengo não deu brecha para a zebra, né? Inclusive, que estamos falando aqui do tipo do o Botafogo perdeu, o Palmeiras perdeu na rodada e o Flamengo conseguiu a vitória. Então não deu brecha para a zebra, né? O time do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Então, temos aí o Rascaeta brilhando, né? Então, temos aí o primeiro tempo que foi rodada favorável, né, para o Flamengo, que o Flamengo lotado Maracanã, clima ameno no Rio de Janeiro, o cenário perfeito para retomada na liderança do Campeonato Brasileiro, lógico. O Flamengo conseguindo aí, né, de conseguir voltar para a liderança e o Flamengo sabia disso por conta nessa situação aí de resultados que aconteceram que favoreceram ao Flamengo, melhor dizendo, para que podemos aí falar aqui do Flamengo sendo o líder do campeonato novamente. Então, o Flamengo novamente sendo o líder do campeonato. Então, depois dos tropeços do Cuiabá contra o Fortaleza, vencer contra o time do Atlético diante do torcedor, vencer contra o Atlético de Goiás, contra o Atlético de Goiás, vencer contra o Atlético de Goiás diante do torcedor, repetindo para vocês aqui, é necessário. É necessário vencer para tentar conseguir, sem deixar dúvidas, né? Deixar uma margem de dúvidas por conta de resultados ruins dentro do Maracanã, né? Contra o Cuiabá e contra a equipe do time do Fortaleza, né? Então, o time do técnico Tite começou com uma postura agressiva na marcação, né? Agressiva na marcação e principalmente aí de recuperação de rápida, recuperação rápida de bola, né? E pressionar e precisava ter paciência para encontrar os espaços, porque por dentro o Atlético Goianiense descongestionava as ações, mas não demorou muito para que o Flamengo conseguisse se soltar mais pelo lado esquerdo, né? Com o Ayrton Lucas, com o Cebolinha e o Gerson, que circulavam por ali para tentar conseguir fazer as jogadas. E teve também e abrir os espaços para tentar fazer uma grande infiltração, principalmente, né, principalmente pelo Rascaeta, né, que tentava conseguir, né, fazer as jogadas. E o gol era questão de tempo por conta disso. E principalmente na cobrança de escanteio, para fazer aliás, no cruzamento do Arrascaeta, que antes, né, o Varela tocou aí tocou pro Arrascaeta, que cruzou pelo lado direito e o Pedro escorar para a rede, né? Com 9 finalizações, né? No primeiro tempo. 9 finalizações no primeiro tempo, com 60% de aproveitamento no jogo. Né? Tô falando aqui de posse de bola do Flamengo. Né? O intervalo, para cá mínimo foi barato. Por conta disso aí que teve na partida. O Atlético o Atlético se soltou na reta final, né? Que se soltou, né? Na reta final de partida para tentar empatar, né? Mas o Matheus Cunha, mais o Matheus Cunha conseguiu interferir e fazer boas defesas, fazer boa defesa, inclusive aí o goleiro reserva Matheus Cunha, que entrou no lugar do Rossi no jogo. Então, fez uma grande defesa, inclusive no final da partida do primeiro tempo. Então, e a torcida do Flamengo reclamou por conta dessa lentidão, né? Por conta do placar do jogo, por conta da situação ainda do período tempo, né? Por conta do Atlético Goianiense. Assim, 1-0 ficou barato nessa questão. E no segundo tempo, com a entrada do Shailon no lugar do jogador Baralhas, né? Do jogador Baralhas, né? Que saiu para a entrada do Shailon, né? No segundo tempo, deu força ofensiva para a equipe visitante, que eu tô referindo ao Atlético Goianiense. Então,
que voltou no intervalo a 1.000 por hora, tentando conseguir fazer o gol de empate de qualquer maneira, né? De qualquer maneira. Então, não é de qualquer maneira, mas que tentar ser mais organizado. Mas com 5 minutos de jogo, foram 3 finalizações, uma defesa do, do goleiro Matheus Cunha, do goleiro Matheus Cunha da equipe do time do Flamengo. E o Flamengo se viu acuado e tinha dificuldades para sair com a bola, de jogo aí, inclusive. O Flamengo tinha muita dificuldade para sair jogando, né? Para sair jogando, né, com a bola. E a marcação alta dos goianos fez efeito, né? Fez efeito na partida no início do segundo tempo, inclusive, mas e o jogo teve seus 20 minutos de equilíbrio, né? Inclusive, mas a falta de eficiência, por sua vez, foi castigada, né? Foi castigada, inclusive, com o gol do Arrascaeta, né? Inclusive, foi o gol do Arrascaeta que teve essa situação que, por falta de eficiência do Atlético Goianiense, foi castigada com o lance do Arrascaeta, que fez o gol, né? Pelo lado esquerdo, o Pulgar lançou, fez uma jogada, limpando a jogada e servindo aí para o Ayrton Lucas, que cruzou para trás, rasteiro, para o Arrascaeta fazer o gol, né? O gol da equipe do time do Flamengo, liquidando o jogo aí, né? Que ajeitou o corpo para bater, colocado pro fundo da rede, né? O Ayrton Lucas meteu aí o passe na medida pro jogador Arrascaeta, né? Inclusive, né? E colocando no cantinho do goleiro Pedro Rangel e definindo a decretada vitória do Flamengo, praticamente decretada a vitória do Flamengo, decretada a vitória do time do Flamengo no jogo. E ainda, o Wagner Mancini e o Tite mexeram nas equipes, né? Mexeram muito nas equipes, tanto o Tite quanto o Wagner Mancini, né? Os técnicos de Flamengo e de Flamengo e Atlético Goianiense fizeram algumas mexidas, né? Da equipe do time do Flamengo e do Atlético Goianiense, né? Respectivamente. O jogo ficou mais concentrado no meio de campo. Então, mas com o Flamengo sempre mais próximo do terceiro, né? Então, o Carlinhos teve uma ótima oportunidade na pequena área e perdeu a chance, né? Depois do cruzamento do Vinia pela esquerda. E a finalização acabou parando no goleiro do Atlético Goianiense. Foi o último ato de destaque do jogo, né? Em um jogo que o novo líder entrou em campo para fazer o dever de casa, que era vencer o jogo e cumprir o seu papel subir nessa partida aí. Então, o Flamengo com 40 pontos ganhos, líder do campeonato brasileiro de futebol, né? Com um saldo de gols maior do que o Botafogo, e vai encarar contra a equipe do time do Palmeiras, né? Contra a equipe do Palmeiras de um jogo decisivo no Maracanã, primeiro jogo, às 8 horas da noite no Maracanã. Então, vamos acompanhar essa partida aí na Copa do Brasil. O Flamengo encarando contra o Palmeiras, um jogo dificílimo, um jogo complicado que nós vamos estar vendo aí no jogo de ida pela Copa do Brasil às 8 da noite. Também o jogo aí que vai acontecer no Maracanã. Então, temos aí o time do Atlético Goianiense, que vem encarar contra o Vasco da Gama no próximo, nesta quarta também, né? Contra a equipe do Vasco pela Copa do Brasil, o jogo de ida às 9h30 da noite, no horário das 9h30 da noite. Também o Flamengo, que é líder no Campeonato Brasileiro, que vai encarar contra o São Paulo no próximo sábado às 9h30 da noite. Então vamos acompanhar o Flamengo na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. E também nos jogos aí, o Flamengo principalmente, que está aí na liderança, aí no próximo sábado enfrenta, né? Contra a equipe do São Paulo no Monumbis, um jogo complicado pelo Campeonato Nacional. Vamos acompanhar da Gama, hein, meus amigos. O Vasco perdeu seu jogo pelo placar de 1-0, gol do Soteldo, debaixo de muita chuva no estádio Arena Condá, lá no estádio da Arena Condá, no estádio da Chapecoense, em Chapecó. O Grêmio venceu por placar de 1-0 depois de 11 partidas, sai do Z4 e o time do Vasco perdeu a oportunidade de subir da tabela, está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, né?
com 23 pontos, o time do Grêmio é o 16º com 18, então o time do Vasco perdeu essa oportunidade de conseguir se aproximar do pelotão de frente, né? O gol do Soteldo foi temos aí o lance do Soteldo, né? Inclusive o time da equipe, né? Do time do A equipe do time do Grêmio fez o gol aos 11 minutos da segunda etapa, né? Então vamos falar aqui de tudo que aconteceu nesse jogo, porque teve aí, pessoal, de uma maneira que aconteceu aí de poça d'água, barro, carro-maca, né, atolado dentro do gramado do estádio da Arena Condá. Coisa absurda que aconteceu aí, meus amigos, né, que teve que carregar o carro-maca, né, para tentar tirar para se retirar no gramado, né, os jogadores do Grêmio e do Vasco tentando tirar, o Verratti, o Vila Sante tentando tirar, né? Então, meus amigos, ele teve dificuldades para tentar carregar aí o carro-maca. É brincadeira, hein? Isso é, por exemplo, aí nessa situação, mas meus amigos, o time do Vasco perdeu a partida. E falando do primeiro tempo, que a qualidade do jogo ficou comprometida por conta da condição do gramado, lógico, né? E as duas equipes tentando jogar, né? Então, chuva forte, barro, poça d'água que titaram esse ritmo todo no jogo entre Grêmio e Vasco. Então, o time do Grêmio teve duas oportunidades mais perigosas com o Soteldo e Cristaldo, já pelo Vasco, né, que teve aí uma válvula de escape de qualidade, pela qualidade que tem no setor no setor de meio de campo nessa partida. Então, que arrematou de fora da área pela defesa do goleiro para defesa do goleiro Marquezin, e a jogada de mais perigo do jogo pelo Vasco, né? Porém ocorreu em cruzamento para a área, o Ferretti desgarrou na marcação e a bola caprichosamente mandou na trave, né? No pé na trave, no rebote o David chutou em cima da defesa do time do Grêmio, né? E o Soteldo driblou, né? O brasileiro criou, né? Duas vezes, melhor dizendo, pela direita. Na sequência, né? O brasileiro na segunda, melhor dizendo, o Cristaldo finalizou duas vezes e parou no Maicon e do Léo Jardim antes do intervalo. Então, teve aí no segundo tempo, voltando, o Vasco fez as mexidas, teve o Payet na equipe, né? Teve o Payet no segundo tempo, com a saída do Coutinho, né? E o Rojas no lugar do Emerson Rodrigues. Então, tentar espalhar o time o esquema gremista com três zagueiros e tentar disputar o meio de campo aí para tentar conseguir no segundo tempo, né? E o francês levou o perigo de uma finalização de longe, mas o Grêmio manteve-se melhor na partida, né? E o time do Grêmio manteve-se melhor na partida no segundo tempo, né? E perigoso ainda, certo? E perigoso ainda por conta, né? E por conta que teve aí na qualidade do time do Grêmio. E acabou premiado aí no lance aos 11 minutos da primeira etapa. Então, meus amigos, até porque tivemos aí do Cristaldo, o Reinaldo e Pavon chutaram com perigo antes, né? E teve a boa participação do Soteldo na partida, uma boa participação, e foi premiado no lance do gol aí, foi premiado no lance do gol aos 11 minutos da segunda etapa. O Pavon ganhou no meio, acionou o venezuelano em profundidade, né, na equipe do time do Grêmio, certo? No time do time gremista, né? Certo? E o camisa 7 encontrou espaço onde não havia mais, onde não havia, melhor dizendo, para trocar no cantinho e abrir o marcador no jogo, né? E abrir o marcador. Em sequência, o Léo chutou por cima a chance de cabecear pro gol, né? Livre na área, né, inclusive, e pro alto, e pelo alto foi também como o Ferretti também, né? O Ferretti tentou cabecear, né? Mas mandou para fora na disputa com o zagueiro do Grêmio, né? O zagueiro do Grêmio, o Rodrigo Eli. Então,
O Vasco ficou mais com a posse de bola, rondou mais a área do time do Grêmio, tentando procurar as chances de fazer o gol, né? Mas sem uma chance mais clara de gol para tentar, para fazê-lo até o fim, para tentar o gol de empate e garantir um empate, pelo menos, né? Mas não conseguiu. Então o time do Grêmio conseguiu essa vitória depois de 11 partidas perante aí a poça d'água, a maca atolada no gramado, né? O carro maca atolado no estádio do gramado da Arena Condá, enfim, uma coisa de doido, né? Coisa de doido, né? E a chuva, né, prejudicando no estádio né, prejudicando, né, o gramado do estádio da Arena Condá lá em Santa Catarina. Então, meus amigos, é um negócio de doido, é um negócio de doido que aconteceu, mas o Vasco perdeu aí essa oportunidade de estar lá no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro, então vai encarar na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, às 9h30 da noite, horário de Brasília. E o Grêmio que vai jogar, contra o Grêmio também nesta quarta-feira, né? Só também no mesmo horário, inclusive, né? Às 9h30 da noite. E temos aí os jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Bragantino em São Januário às 7 da noite. E o time do Grêmio enfrentará contra a equipe do Atlético lá no Paraná às 4 horas da tarde. Certo, pessoal? Então temos aí os jogos dos cariocas, né, que vão disputar pela Copa do Brasil, que nós vamos estar comentando o pós-jogo para vocês, né? Daqui a pouco temos aqui o pós-jogo entre Botafogo e Bahia pela Copa do Brasil no jogo de ida, que nós vamos estar comentando e muito mais para vocês. Então, muito obrigado pela companhia de sempre em mais uma edição do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, meus amigos e minhas amigas. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês e também aos sábados com o nosso programa ao vivo, às 11 da manhã, para a rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, também acompanhando pela rádio ncc.com, também pela Rádio Nest, também acompanhando pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação aqui do nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Falou, galera, até a próxima!